Mas eu acho que aí é que tá. As pessoas falam que esses são os novos valores. Não é novo. Não é novo. Pois não são novos valores. O que acontece é o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar, era bonito trabalhar 12, 13 horas por dia. Eu me matava de trabalhar. Pois o que eu ganhei com isso? Ganhei 2 úlceras. A hérnia. Né? A hérnia. Isso, uma delícia. É o que acontece. Hoje, eu consigo produzir tanto ou mais em muito menos tempo. Claro, ganhei experiência, aprendi a trabalhar, etc e tal, aprendi os atalhos, os caminhos da vida e a gente vai aprendendo. Mas o jovem hoje, né, que quer trabalhar, ele quer primar pela qualidade de vida. Então, quando a gente fala desses novos valores, nós estamos revivendo aqueles valores antigos. A gente passou por uma geração, né, que era uma geração absolutamente superficial, né, a geração dos 120 caracteres, né, a geração do miojo, né, 3 minutos está pronto, né, e aí esse negócio mudou, né, e agora é a geração do iFood, né, você liga lá e o negócio chega na sua casa e cai no cartão de crédito, você não tem nem que descer para pegar, é só descer para pegar o seu pedido, né, você não põe a panela no fogo com a água para fazer o miojo. Então, assim, o mundo, e aqui é interessante, a gente traz Bauman para a conversa, o mundo está líquido, né? E essa fluidez do mundo acaba reverberando nas relações. Quando a gente endurece mais essas relações e fala, peraí, eu tenho uma base sólida aqui, que são os meus valores, o troço muda. Então, quando você fala dessa questão intergeracional, né, você pega os valores do pai ou os valores do avô que fundaram aquela companhia, e esses valores vão se perpetuando. Né? E na perpetuação desses valores, alguns começam a ser vistos de forma diferente. Mas quando a gente vai lá na raiz, a gente vai lá na matriz desses valores, eles continuam sendo os mesmos. E São quando a gente mesmos, revive eles... Mas talvez a gente tenha que ter aí também um ponto de reflexão, porque alguns dos valores das gerações anteriores, eles são muito questionados pelas novas gerações. E até para que você perpetue essa própria transição da empresa, né, para os filhos e netos, etc., começa a haver um questionamento. Ele é natural. Esse questionamento a gente discute muito aqui, mas ele está lá, ele é presente. Você sempre quer fazer diferente do que o seu pai fazia, do que seu avô fazia, e obviamente essa geração anterior olha e fala assim, mas você ainda não sabe tudo, você ainda é muito novo, né? Você está sendo ingênuo nas suas decisões. E eu acho que se a gente consegue ter uma empresa que trabalhe esses conceitos, de novo, dentro de uma cultura, isso é complexo. Isso é complexo, exato. Mas também seria um bom argumento para que essa transição aconteça de uma maneira talvez menos doída. Faz sentido isso? Os valores evoluem, porque a própria sociedade evolui. Né? O que o meu avô pensava é diferente do que eu penso, mas existem algumas coisas que se perpetuam. Olha, você tem que ajudar as pessoas, você tem que ser um bom menino, você tem que, poxa, você não pode... Trabalhar duro. Tem que trabalhar, tem que... A hora que a gente atrai isso, né, e dá essa remexida nesses valores e coloca eles com esse prisma mais atual, com esse filtro mais atual, você entende que o trabalhar duro é trabalhar melhor, não é trabalhar 12 horas, é trabalhar de forma mais inteligente. Você entende que ser um bom menino não é só se preocupar com o que você vai ganhar no Natal, né? É trabalhar com empatia, com responsabilidade, claro. com respeito, né? Com respeito ao outro, com respeito a si mesmo, com respeito à sociedade que o rodeia. E hoje, os mais jovens, essa sociedade nossa, ela já consegue enxergar isso de uma maneira muito clara. É verdade. Né? Já consegue enxergar isso. Talvez esteja aí a grande vantagem que a globalização trouxe isso pra gente. Então, o que eu faço te afeta diretamente, né? E vai afetar você e vai afetar mais uma cadeia de outras pessoas e vai reverberando. Né? Isso é muito importante. E é tão importante que vale a pena a gente lembrar do que aconteceu quando a gente ficou preso dentro de casa durante quase um ano, que a gente não podia sair, não podia se comunicar, não podia ver as pessoas, não podia abraçar, etc e tal. Pô, eu não ia na casa do meu pai, né? Porque ele é mais idoso e eu não podia vê-lo porque se
Claro. Pega uma doença... A sua bate as responsabilidade com a saúde dele, né? A minha responsabilidade com a saúde dele. O que aconteceu? O céu ficou mais azul, as plantas ficaram mais verdes, tinha mais passarinho cantando de manhã. E aí, será que já revertemos o pouco que a gente conquistou? Não, você percebe que assim, é uma mudança que impactou Claro. tudo. E a gente falou, nossa, não é que dá para fazer alguma Dá pra fazer coisa? um pouquinho? Dá para fazer alguma coisa? Isso acendeu uma chama de esperança. Por isso e aí retorno pro começo. Aqueles que falam que nós já passamos do ponto de inflexão, né, que aqui não tem mais volta, quando a gente olha esse tipo de coisa, dá uma chama de esperança para a gente falar, acho que ainda dá. Eu não sei, Maida, eu sou uma pessoa muito pragmática nas coisas e eu olho realmente para o mundo de uma maneira relativamente racional, né? Até porque tentando entender o que pode ser feito e entendendo os dados e os fatos é que a gente consegue, para mim, aperfeiçoar e trazer soluções. Então, eu gosto de olhar dessa maneira, até falando, né, para mim, a experiência do cliente, ela surgiu com essa base, como é que eu acho soluções para coisas que, de alguma maneira, talvez não estejam claras para todo mundo, para a empresa, olhando para esse cliente final. Mas, nesse ponto, uma coisa que eu aprendi, ou não sei, talvez seja mais uma percepção, eu acho que o ser humano, ele tem recursos, ele de alguma forma se reinventa, ele de alguma forma encontra soluções para as coisas. Eu tenho uma enorme, não é nem esperança, é uma crença de que a gente acha formas de solucionar essas coisas. Eu não sei em que tamanho, eu não sei se a gente vai criar um negócio tão louco quanto colocar uma redoma ao redor do planeta, eu não sei. Mas eu acho sim que tecnologia, inovação e esse compromisso provavelmente vai nos levar a, de novo, pelo menos diminuir um pouco alguns impactos. Eu continuo sendo uma otimista nesse sentido. Mas, até porque a gente está aqui já no adiantado da hora, tem um ponto que eu acho que a gente talvez falou menos ou talvez esteja mesclado em tudo que a gente falou, que é o elemento da governança. Né? E você aí como advogado, eu queria que a gente tocasse um pouquinho nisso. O que é a governança dentro do ESG e como ela se traduz em empresas, de novo, familiares, que tem um dono, que tem cujo empresário, no final, no frigir dos ovos, é o grande responsável por essas decisões. O que é governança para esse grupo? Legal, bacana a pergunta. Eu acho que eu posso passar aqui alguns pilares daquilo que eu chamo de ESG by design, né? Que é como que o ESG entra no desenho da estrutura das empresas, no desenho de uma empresa que está sendo construída ou de uma que já existe, propriamente dita. Né? Quando a gente fala dessa questão de governança, a gente tem que entender que é um movimento proativo. Né? Então, pensar em ESG é pensar de forma proativa. A partir do momento que eu já começo a pensar como é que eu diminuo a minha pegada de carbono, vou contratar as pessoas que moram mais perto, né? Como é que eu faço para diminuir o lixo, como é que eu faço para identificar na minha cadeia produtiva o que eu posso reutilizar, o que eu posso reaproveitar, o que eu posso reciclar, né? O que eu posso ressignificar dos meus produtos ou dos meus resíduos para que eles retornem de uma forma mais pura para a natureza, né? Ou não, ou sejam utilizados para outra fonte, outro tipo de produção. A hora que eu penso proativamente, eu estabeleço o primeiro marco. Né? A gente tem costume de trabalhar de forma reativa. A legislação é reativa. Então, a lei manda você cumprir alguma coisa, porque você já fez uma bobagem, ela manda você desfazer. Conserta a bobagem. Então, no ESG by Design, o primeiro marco é pensar de forma proativa, não de forma reativa. O segundo marco é aplicar a questão da transparência nas companhias. A transparência também está incorporada dentro de um princípio de governança. A transparência é um dos princípios da governança corporativa. E o que é a transparência? A transparência é mostrar o que você está fazendo em relação ao ESG. Né? Como que você está trabalhando com a sua cadeia de valor, como você está trabalhando com a parte ambiental, com os seus colaboradores, como que você está organizando isso.
Poxa, mas para que vai servir a transparência? A transparência vai servir para você comunicar melhor para os seus stakeholders ou para os seus shareholders aquilo que você está fazendo. Isso atrai capital reputacional, isso amplia e melhora a sua visão de marketing. Então dá para a gente aplicar isso. Um terceiro aspecto, que é um aspecto fundamental, ainda mais nesse mundo que a gente vive, de muitas ideias, muitas informações circulando, é trazer para dentro da companhia as noções e a aplicação da diversidade e da equidade. A diversidade é importante porque quanto mais gente de pensamento diverso, de origem diversa, de formação diversa você tiver, melhor você consegue resolver aquele problema. E a equidade é tratar os iguais como iguais, mas os desiguais na medida de suas desigualdades. Não estou falando de equidade. Eu e você não podemos ser tratado igual. Por quê? Porque nós temos origens diferentes, formações diferentes, mas a gente tem que ser tratado com equidade. Então, a régua que vai nos medir é uma régua que vai ser diferente, mas a gente vai ter o mesmo tipo de métrica para poder encaixar isso tudo no mesmo quadro. Várias mentes pensam melhor que uma, mas várias mentes diferentes pensam muito melhor do que... Com certeza. Com certeza. E esse é o terceiro marco. O quarto marco que eu gosto de colocar é o agir localmente. Então, quando a gente vai fazer uma ação, né, vamos fazer na comunidade onde a nossa companhia está. Né? Vamos agir localmente, vamos buscar matérias-primas locais, né? Vamos buscar pessoas ali do meu entorno para trabalhar na minha companhia, diminuir minha pegada de carbono, melhora a economia local, do ponto de vista social eu diminuo, né, aquele buraco, né, né, aquele vão social que a gente tem entre as comunidades, eu atraio elas para perto, eu diminuo violência, eu aumento segurança, eu melhoro a educação. Então, agir localmente tem uma série de impactos. E, por fim, o último pilar que eu gosto de colocar quando eu falo do ESG by Design e como faz para a gente aplicar isso na empresa é ser ético. Vamos agir com ética. Né? Então, não é pedir demais.